O medo é uma emoção muito natural e nós temos desde que nascemos e nos acompanha durante toda a vida. E hoje, na nossa série Ser e Existir, eu gostaria de trazer uma pergunta sobre o medo, para a gente poder trabalhar aqui nesse momento especial de reflexão. O, e o medo te diz? Então, o medo, nós sabemos, é uma emoção natural. Divertidamente, a animação da Pixar mostra isso muito claramente, uma emoção básica. E nós temos desde quando nós somos crianças e nos acompanha durante toda a vida. E ela tem uma função de nos alertar, de nos, muitas vezes, nos colocar numa situação onde nós iremos proteger a nossa vida e integridade física. Então, por exemplo, se eu não tiver medo, eu posso botar a mão na boca de um leão. Né? Então, às vezes as crianças ainda não têm essa noção, esse medo, e, e isso é muito perigoso, né? Mas conforme elas vão se desenvolvendo, isso vai surgindo. E esse medo, e muitas vezes nos protege, ele pode também se tornar uma armadilha se ele for desproporcional. Ou se eu não tiver as habilidades necessárias para lidar com ele. Esse medo pode muitas vezes me paralisar, tanto em relação a um perigo, quanto em relação a uma situação da vida. E muitas vezes esse medo pode nos colocar em uma posição de ataque, de confronto. E às vezes é necessário para sobreviver. Mas algumas vezes é desnecessário e pode causar muitos danos, tanto para si quanto para outros. Então, nós precisamos aprender a compreender o nosso medo e aprender as habilidades necessárias para poder usar esse medo a nosso favor. E o medo nos diz, né? Porque o medo está te dando um alerta. E isso tem uma reação biológica ali, e você tem um mecanismo de luta e fuga, né? Eu falei de uma forma em breve. Mas por ele te paralisou, por ele te movimentou, por ele você está alerta, né, para esse perigo. E por ele é um perigo para você. Então isso é muito importante você entender esse medo que está tentando te dizer. Ele não está apenas te protegendo, não está apenas te ajudando a ter uma reação de luta ou fuga. Ele está tentando te mostrar algo. E ele não é racional. Ele é emocional, é uma emoção. Ele só reage, é um impacto. E você tem um impacto imediato, instintivo, automático. Diferente de sentimentos, e que é a diferença entre emoções e sentimentos, a gente não vai falar aqui agora, mas os sentimentos são mais complexos e emoções. Emoções são mais instintivas, são mais diretas. É mais um bateu, levou, né? Você sente uma reação inicial, reação primária e emocional primária do ser humano. E elas falam muito, e por elas falarem muito, a gente fica atento a elas, aprender com elas. Então o medo, todos sentem, mas eles podem surgir de formas diferentes e dizer coisas diferentes. Então vamos dar um exemplo bem rápido aqui. Você pode ter um medo, dois exemplos, um medo mais simples e um medo mais complexo. O medo mais simples é o medo de você ser atropelado. Então você olha para os dois lados. O medo te dá o alerta. Olha, meu amigo, você precisa estar atento e olhar para os dois lados, senão é perigoso. Se você não tivesse esse medo, você só atravessaria e isso seria bem perigoso. E isso é um aviso, né? O medo está te dizendo e há algo em que você precisa estar atento, alerta e precisa se cuidar e se proteger. Agora o medo um pouco mais complexo e muitas vezes pode levar também ao sentimento de ansiedade, mas isso a gente vai falar em um outro momento, né? Muitas pessoas que têm ansiedade têm um tipo de medo um pouquinho diferente ali, mas a gente vai ver isso em outro momento. O medo, por exemplo, de perder alguém que eu amo. Talvez é uma coisa que não aconteceu. Talvez é uma coisa que talvez aconteça, sei lá, em muitos anos. Talvez você morra antes daquela pessoa. Mas nós temos medo.
Medo de perder alguém que a gente ama, medo de perder aquilo que essa pessoa significa para nós, o valor que ela tem para nós, o vínculo que nós formamos. E essa perda, esse medo da perda é algo que nos alerta. Opa, você pode não ter mais essa pessoa perto de você um dia. Então dê valor a ela. Viva momentos significativos com ela. Você nunca sabe o dia de amanhã. Valorize ela. Perdoe ela as coisas que ela te ofendeu. Porque talvez você não tenha a chance de poder mostrar esse perdão a ela. Porque ela talvez não esteja mais viva. Mas você tem o medo de perder ela. E esse medo pode te levar a ter ansiedade. Porque você tem o medo do futuro, de algo que pode vir a acontecer e você vai perder algo essencial, e é o valor, a relação de vocês, o vínculo de vocês. E aí você pode ficar extremamente ansioso por causa desse medo. Então, o medo ele nos alerta. Ele nos alerta a função de nos proteger, de nos mover em direção a algo mais seguro e mais importante. Então, ouça o seu medo. O que ele quer dizer a você? E se você não souber, busque ajuda, converse com alguém. E se você não conseguir uma resposta satisfatória, busque um psicólogo, uma psicóloga que possa fazer uma terapia contigo e te ajudar a compreender esse medo. E esse medo quer te dizer. Porque isso pode ser uma grande chave e vai te ajudar a ter uma vida mais feliz, mais próspera e também te ajudar a ter mais saúde, certo? Então, ouça o que o teu medo tem a dizer, busque ajuda para poder compreender melhor o que o teu medo tem a dizer. Não esqueça de compartilhar, de curtir mais esse episódio da nossa série. Até a próxima!